Existe uma ideia antiga, uma ideia poderosa, uma ideia que atravessa séculos. A ideia de que certas coisas na vida simplesmente estão destinadas a nos encontrar. O famoso psiquiatra suíço Carl Jung dizia que, muitas vezes, aquilo que buscamos desesperadamente já está caminhando na nossa direção. Mas existe um detalhe curioso nisso tudo. Às vezes, antes de encontrarmos aquilo que realmente é nosso, a vida nos faz sentir perdidos, como se estivéssemos caminhando sem direção, como se tudo estivesse dando errado, como se estivéssemos atrasados em relação ao mundo. E é exatamente nesse ponto que começa a história que quero te contar hoje. Uma história simples, mas profundamente humana. A história de alguém que acreditou que tinha perdido tudo, quando, na verdade, estava apenas sendo preparado para encontrar aquilo que sempre foi seu. Essa história começa com um homem chamado Daniel. Daniel sempre foi uma pessoa trabalhadora. Durante anos, ele acordava cedo, enfrentava o trânsito, cumpria suas tarefas e voltava para casa cansado, mas com a sensação de que estava construindo algo. Ele tinha um emprego estável, uma rotina previsível e, de certa forma, uma vida tranquila. Mas como acontece com muitas pessoas, a vida decidiu mudar o roteiro. De repente, sem aviso, Daniel perdeu o emprego. E aquilo que parecia impossível aconteceu. Em poucos minutos, anos de estabilidade desapareceram. No começo, ele tentou manter a calma. Ele pensou, isso é só uma fase. Logo eu encontro outra oportunidade. Mas os dias passaram. Depois vieram as semanas. E então, os meses. Currículos enviados. Entrevistas que nunca retornavam. Promessas que nunca se concretizavam. E pouco a pouco, uma sensação silenciosa começou a crescer dentro dele. A sensação de fracasso. Ele começou a duvidar de si mesmo. Começou a se perguntar se talvez tivesse tomado decisões erradas. Se talvez não fosse bom o suficiente. Se talvez o mundo tivesse seguido em frente, sem ele. E essa é uma sensação que muitas pessoas conhecem. A sensação de estar parado, enquanto todo o resto parece avançar. Mas existe algo curioso sobre esses momentos. Porque, segundo Jung, é justamente nesses períodos de crise que o inconsciente começa a agir com mais força. É quando a vida começa a reorganizar caminhos que antes pareciam fixos. Jung acreditava que existem momentos em que o destino nos empurra para fora daquilo que é confortável. Não para nos punir, mas para nos reposicionar. Daniel ainda não sabia disso. Para ele, tudo parecia simplesmente injusto. Até que um dia, algo pequeno aconteceu. Algo tão simples, que poderia ter passado despercebido. Durante uma caminhada pelo bairro, ele viu uma pequena livraria. Uma daquelas livrarias antigas, cheia de estantes de madeira, com aquele cheiro característico de papel envelhecido. Sem pensar muito, ele entrou. Talvez apenas para passar o tempo. Talvez apenas para fugir por alguns minutos das preocupações. Mas naquele momento, algo começou a mudar. Enquanto caminhava entre as prateleiras, Daniel encontrou um livro. Um livro sobre psicologia. Sobre propósito, sobre destino. E ali estavam as palavras de Carl Jung. Palavras que diziam algo que ele nunca tinha considerado antes. Jung escreveu uma vez: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Daniel leu aquela frase. E algo dentro dele despertou. Pela primeira vez em muito tempo, ele começou a refletir. E se aquilo que ele estava vivendo não fosse apenas um fracasso? E se fosse uma transição? E se a vida estivesse tentando empurrá-lo para algo que ele ainda não conseguia enxergar? Essa pergunta ficou na mente dele por dias. E lentamente, Daniel começou a perceber algo curioso. Durante anos, ele tinha vivido no piloto automático. Trabalho, rotina, salário, contas, repetição. Mas ele nunca tinha parado para perguntar uma coisa simples: o que realmente faz sentido para mim? E essa pergunta mudou tudo. Porque às vezes,
O que parece uma perda, na verdade é apenas a vida removendo aquilo que já não faz mais sentido. E quanto mais Daniel refletia, mais ele percebia que talvez aquele emprego que ele tanto lamentava ter perdido nunca tivesse sido realmente o seu caminho. Era apenas um caminho possível, não o único, e talvez nem o verdadeiro. Jung dizia que cada ser humano possui algo chamado processo de individuação. É o caminho de se tornar quem você realmente é. Mas esse caminho raramente é linear. Ele envolve rupturas, mudanças inesperadas, momentos de dúvida, momentos em que tudo parece incerto. Mas é justamente nesses momentos que a vida abre espaço para algo novo. Daniel começou devagar, sem grandes planos, sem pressa. Ele voltou à livraria algumas vezes, conversou com o dono, começou a ler mais, estudar mais, pensar mais profundamente sobre a própria vida. E pouco a pouco, uma nova direção começou a surgir. Nada grandioso, nada imediato, mas algo verdadeiro. Porque às vezes, o destino não chega como um grande evento. Ele chega em pequenos passos, em pequenas decisões, em encontros aparentemente aleatórios. Jung chamava isso de sincronicidade. Aqueles momentos em que eventos aparentemente desconectados, de repente, se encaixam, como peças de um quebra-cabeça invisível. E quando Daniel percebeu isso, ele finalmente entendeu algo fundamental. Talvez ele nunca tivesse realmente perdido o caminho. Talvez o caminho apenas estivesse mudando. E essa é uma lição importante, porque muitas vezes, quando algo termina, nós pensamos que falhamos. Pensamos que fomos abandonados pela sorte. Pensamos que o mundo foi injusto. Mas a verdade é que, em muitos casos, aquilo que termina estava apenas abrindo espaço para algo que ainda não podia existir. Algo que precisava de espaço. Algo que precisava de mudança. Algo que precisava de coragem. E talvez, se você está ouvindo isso agora, talvez exista algo na sua vida que também parece incerto. Algo que parece um atraso. Algo que parece uma perda. Mas talvez, apenas talvez, seja o começo de algo que você ainda não consegue ver. Porque existe uma ideia simples, mas profundamente reconfortante. Aquilo que realmente pertence ao seu caminho não precisa ser perseguido com desespero. Não precisa ser forçado. Não precisa ser arrancado da vida. De alguma forma, no momento certo, no encontro certo, na decisão certa, isso vai te encontrar. Como Jung acreditava, existe uma inteligência silenciosa operando nos bastidores da nossa vida. Algo que conecta experiências. Algo que reorganiza caminhos. Algo que nos empurra, mesmo quando não percebemos. E quando olhamos para trás, anos depois, muitas vezes percebemos algo surpreendente. Aquele momento que parecia um desastre, era exatamente o que precisava acontecer. Porque algumas portas se fecham, não para nos parar, mas para nos redirecionar. E talvez, aquilo que você está esperando, aquilo que parece distante, aquilo que parece demorar, já esteja, neste exato momento, a caminho. Porque às vezes, o destino não está bloqueando o seu caminho. Ele está apenas preparando o encontro, e quando esse encontro acontece, você entende. Tudo fez sentido. Tudo estava conectado. E aquilo que parecia atraso, na verdade, era apenas o tempo necessário para que aquilo que é seu, finalmente, te encontrasse.